Não é para criar polêmica, mas já criando, eu acredito que os nossos amigos aqui também, os nossos headphones, os fones de ouvido de DJ, também estão entrando nesse fast buy, igual o mercado de celular que muda modelo toda hora. A intenção dessa aula é te mostrar para que serve cada tipo de headphone e assim você escolher um com base em cima da sua necessidade. Então, bora para essa aula. Fala DJ, eu sou o Michael do DJ do Zero Lab, que é um canal que eu criei para ajudar aspirantes a DJs e a DJs que querem levar suas carreiras a um nível profissional. Se você caiu aqui de paraquedas, o que está acontecendo nesse canal é meio que uma revolução contra a procrastinação. Eu estou fazendo uma série de 175 vídeos, um vídeo por dia, durante 175 dias, faça chuva ou faça sol. Essa aqui é a aula número 8 dessa série de 175 vídeos. Se você quiser colaborar, se você quiser contribuir, se esse canal te oferece algo e você quer dar algo em troca, o que você precisa fazer é deixar um comentário aqui embaixo dessa aula, comentando o tema dos próximos vídeos que você quer ver, uma dificuldade sua. Eu vou lá em cima, vou criar o conteúdo e vou colocar aqui para você. Sem mais delongas, bora para essa aula. Bom, primeiramente que a gente precisa entender, e aqui eu não vou começar falando de review de fone. Eu vou começar falando para que serve cada tipo de fone, beleza? Então vamos lá. Nesse mundo de DJ, a gente precisa do fone de ouvido para duas situações. Uma é para tocar e outra é para produção musical. Dito isso, algum desses modelos eles oferecem para a gente essa dupla função, que você pode usar tanto para tocar, tanto para produzir. Mas será que eles são realmente efetivos para essas duas funções? Então vamos lá. A gente vai descobrir isso durante essa aula. Começando pelos fones de DJ, só para tocar. Bom, esse modelo aqui, para quem me acompanha, sabe que é o meu modelo preferido, que é o HD 25 Plus da Sennheiser, esse modelo aqui. Não sei se dá para vocês verem bem daí, mas eu acredito que sim. E esse fone aqui, ele é o líder no mercado hoje. Ele pesa 175 gramas, mano. E aqui eu vou te dar as especificações de por que esse é meu fone de ouvido preferido e algumas alternativas, obviamente. Além dele ser leve, e Michael, por que um fone DJ precisa ser leve? Porque, meu irmão, eu não sei se você já toca, se você não toca, mas se você tocar, principalmente se você é um DJ residente que toca 2, 3, 4, 5 horas, se você tiver um tijolo no seu pescoço, você vai terminar a noite corcunda. Então, o peso é uma parada super importante para mim num fone de ouvido. Uma outra coisa legal é que esse fone aqui, olha, acabou de desmontar. Ele é completamente substituível. Ou seja, se você quebrar alguma parada, você pode só trocar o arco dele, você pode trocar só a espuma dele, ele é completamente removível. Deixa eu tentar montar ele aqui de volta. Você pode tocar também os cabos dele. E por que isso é importante? Porque, irmão, você vai lá, investe num fone, aí ele vai e quebra, pum, já era, você perdeu esse fone. Então, falando sobre a qualidade estética da parada, é que você quebrou uma peça, você pode ir lá e você pode trocar. Ele tem um designer clean, e pra mim, essa é uma opinião pessoal, eu acredito que seja muito importante. Por quê, mano? Eu olho, às vezes, aqueles fones gigantão, colorido, cheio de brilho, cheio de coisa, rouba mais a atenção do que o seu próprio look de como você está vestido ali. Então, para mim, essa é uma opinião pessoal, um fone ele tem que ser discreto, slim, confortável, prático, e uma parada muito legal desse fone aqui também, que ele tem essa rotação. Se você coloca aqui, ó, para você monitorar o que você está ouvindo. Então, esse aqui é meu fone preferido. E eu falei mais até agora de estética. Agora eu quero falar para vocês mais da qualidade dele. Para mim, um fone de DJ, ele tem que ser isolado. E, Michael, por que um fone de DJ tem que ser isolado? Por quê? Porque a gente está em ambientes barulhentos, conversa vai, conversa vem, e caixa, e briga, e gente pulando e vai. Se você não tiver o seu fone de ouvido 100% isolado e você tem um problema, vamos dizer lá, no teu retorno, nas caixas que você usa para ouvir a próxima música para mixar, você pode e deve usar o seu fone de ouvido como monitor. Então aí você não está ouvindo ele só para mixar a próxima música, mas você está ouvindo ele como se fosse a sua caixa de retorno. Se você tem um fone isolado, você consegue ouvir isso aí
de boa, 100% limpo. A qualidade dele não vai em distorção e o retorno da parte baixa das músicas desse fone é impecável. Você pode estar ali no volume altaço, ele não vai distorcer. Dito isso, recentemente eu comprei esse fone aqui, ele é o TMA2 DJ-XA. E por que eu estou te mostrando ele aqui? Porque esse fone aqui, ele tem exatamente as mesmas características do Sennheiser que eu acabei de te mostrar. Quais são essas características? Ele é um fone completamente leve, ele deve ter aí umas 190 gramas, umas 50 gramas a mais no máximo do que esse. Ele é slim, olha o arco desse fone, ele é completamente slim e ele é completamente substituído. Eu posso trocar o cabo de uma maneira muito simples. Tive um problema no cabo, posso ir lá e posso comprar um cabo novo. Tive um problema no arco, eu posso ir lá e comprar um arco novo. Ele desmonta sem nenhum problema. E é muito resistente, leve e uma qualidade de isolamento impecável. Ele é um modelo light dessas versões do TMA, então ele é mais ou menos o mesmo preço do Sennheiser. Beleza, Maico, eu gosto da Pioneer e eu quero um fone da Pioneer para eu tocar. Existem vários modelos, até mais em conta da Pioneer, porém aonde não se encontra essas características que eu dei para vocês. Leve, estético, designer simples e removível. Ou seja, eu não posso trocar as peças separadas desses headphones. Recentemente, a Pioneer lançou um modelo que eu acredito que é até para copiar aí a Sennheiser, que é esse modelo aqui, ó, HDJ-CX. Ele é leve, ele também pode trocar as peças e ele é mais ou menos o mesmo preço desse Sennheiser no Brasil. Então aqui deu para a gente entender que um fone de DJ ele precisa ser leve, e ele precisa ser isolado e ele precisa respeitar as frequências, ou seja, ele precisa ser fiel ao que você realmente está ouvindo. E isso a gente já viu. E aí você deve estar se perguntando assim, pô, Maico, beleza, eu entendi, mas esses fones aqui no Brasil, eles custam de R$ 1.500 a R$ 2.000. Agora eu não tenho como investir nisso. Mais uma vez aqui, minha opinião 100% sincera. Se você comprar um fone barato, esse fone ele vai te durar aí de 6 meses a 1 ano, dependendo a quantidade de vezes que você toca e dependendo se você é um cara relaxado ou não. Se você for um cara cuidadoso, ele pode durar até mais quando você compra um fone barato. Então, na minha percepção, eu esperaria, juntaria a grana para comprar um fone mais caro. Mas por quê, Maico? Porque esse fone aqui, por exemplo, tem 4 anos que eu tenho ele. Então você imagina, se você comprasse um fone barato, que te dura 6 meses, em 4 anos você teria que comprar 8 fones, e o preço desses 8 fones seriam tipo o dobro do preço desse daqui, que você pagou uma vez e te durou 2 anos. Porém, meu amigo, minha amiga, se você realmente quer começar e não tem como comprar, eu vou te dar aqui 2 opções, e a primeira opção é esse modelo aqui da Numark, que é o H125. Eu tenho um aluno meu que usa esse fone e eu perguntei para ele e ele me falou dos pós e dos contras. Eu dei uma olhada na internet sobre o review. É um fone que custa aí por volta de R$400. E assim, com o feedback desse aluno e com o que eu pesquisei, ele é um fone que ele vai te atender no começo. Você tem que ter a sua expectativa alinhada com o preço que você está pagando. Obviamente, meu amigo, minha amiga, se você tem um ouvido bom, você vai conseguir mixar igual. Não é que você não vai conseguir mixar. É óbvio, porém, que você precisa alinhar suas expectativas com o preço que você está investindo, tá ligado? Então, assim, dentre os básicos, são esses 2 modelos que eu indicaria para quem está começando realmente e não tem dinheiro. O primeiro é esse Numark, o HD F125, e o segundo é esse fone aqui, o HC200 da Behringer. Esse fone aqui, eu testei ele na loja, numa loja que eu sempre vou lá para comprar os equipamentos e tal, e o que eu gostei dele? Eu gostei dele porque ele é leve, porque ele tem essa espuminha aqui que te protege, e ele também é dobrável, que é uma função a mais aí, pelo preço dele, é uma função avançada, vamos dizer assim. O grave, depois de um volume bem alto, ele deu uma distorcida, mas não significa que a gente precisa estar sempre naquele volume ali alto. Então essas são minhas 2 opções que eu tenho para te dar, se você realmente não tem como investir num fone de ouvido caro. Dito isso, eu te dei aqui poucos exemplos, existem milhões de exemplos, mas a parada é você pensar em pegar o que eu estou tentando te explicar. Eu não estou falando só de marca, eu estou falando de qualidade, estética e reprodução. Você pode pegar essas referências,
testar de acordo com o fone que você gosta e ver se ele corresponde a essas características. Dito isso, vamos falar aqui sobre fone de produção. Maico, eu posso usar meu fone de DJ para produzir? Cara, você pode, não tem nada de errado com isso. Quanto mais qualidade o seu fone de ouvido tiver, mais ele vai te ajudar a produzir. Mas o que acontece? Um fone de DJ, ele não tem todas as frequências exatas que você precisa ali para fazer a sua produção. E um fone de produção, ele tem duas características. Ele tem um fone fechado e ele tem um fone semi-aberto. Um fone fechado, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse DT770 Pro. Esse aqui é o fone mais vendido no mundo hoje para quem produz com headphone. Ele tem um preço relativamente barato, pelo menos aqui na Europa, e ele é um fone fechado, ele é um fone isolado, que isso faz que você tenha uma reprodução muito fiel do som que você está produzindo. Quais são as desvantagens na produção para um fone fechado? Um fone fechado, ele vai, primeiro, depois de um pouco, cansar o seu ouvido, vai cansar muito o seu ouvido porque você está completamente isolado. Segundo, ele vai te dar mais frequência baixa do que frequência alta, você começa a confundir isso. E é por isso que muitos produtores, na hora de fazer a mixagem e o mastering da track, usa headphones semi-abertos, ou seja, o headphone semi-aberto ele vai ser mais fiel a todas as frequências. A única coisa que quando você usa um fone semi-aberto para produção, você precisa estar num ambiente silencioso. Por quê? Porque ele não isola 100%, ele não é um fone fechado. Então você precisa estar num ambiente silencioso. A vantagem do fone semi-aberto para você fazer mixagem e masterização, além da fidelidade de todas as frequências, você vai cansar menos o seu ouvido. Essas são as duas diferenças entre os fones de ouvido. Eu aqui tenho um outro, esse daqui, ó, ele é sempre um TMA, mas é um estúdio. Por que eu gosto desse fone aqui? Porque quando eu estou viajando para produzir, eu acho ele muito, muito, muito cômodo. Ele é fechado. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho que fazer um mashup na produção, eu uso ele aqui de boa. Se eu tiver que fazer algo mais complexo, eu crio a minha produção. E quando eu tiver que fazer a parte de mixer e mastering, ou eu faço com os monitores aqui no estúdio, ou eu uso um fone semi-aberto. A promessa desse Sennheiser, que ele também é um fone de estúdio. Apesar dele ser leve, apesar dele ser muito prático e fiel às frequências que você está ouvindo, por ele ser um fone fechado, depois de um tempo que você está produzindo, ele cansa muito o ouvido. Então essa é a desvantagem. Eu, pessoalmente, não uso o mesmo fone que eu uso para tocar, para produzir. A não ser, como eu disse, se eu estiver viajando, tiver que fazer ali um remix, algo mais simples assim. Dito isso, e para reforçar o que eu disse aqui, existem milhões de modelos de headphone. O que eu quis fazer aqui foi te orientar um pouco sobre para que serve cada tipo de headphone. Agora eu quero que você deixe um comentário aqui falando qual que é o seu headphone preferido e se você não tinha um, qual desses foi o que você mais gostou. Tamo junto e até amanhã.